Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai começar a estudar a geometria analítica, vendo equações de retas. Para estudar as equações de retas, é preciso antes saber um conceito, que é o conceito de plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos, um eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, como a gente pode ver no gráfico. O eixo horizontal é o eixo do x, e o eixo vertical é o eixo do y. Cada ponto que nós formos representar no plano cartesiano vai ser representado por um par ordenado, onde a primeira coordenada deste par representa o valor no eixo das abscissas do ponto, e a segunda coordenada representa o valor no eixo das ordenadas do ponto. Vejamos um exemplo. Nós temos o ponto P, 3, 2, ou seja, a coordenada do eixo das abscissas é 3 e a coordenada do eixo das ordenadas é 2. E nós temos o ponto Q, menos 1 e menos 2, onde no eixo X ele assume o valor menos 1 e no eixo Y ele assume o valor menos 2. Outro conceito que a gente deve saber trabalhar também é o conceito de distância entre dois pontos. Imaginem que eu tenha dois pontos no plano cartesiano. Como é que eu faço para sair de um ponto e chegar no outro? Vamos ver aqui um exemplo. Eu posso tomar aquele caminho ali, eu tenho os dois pontos em amarelo e tomar aquele caminho. Uma outra possibilidade seria tomar aquele outro caminho que apareceu agora. Mas, quando eu falo em distância entre dois pontos, eu me refiro sempre à menor distância que liga esses dois pontos. E a menor distância que liga dois pontos quaisquer vai ser sempre o segmento de reta que liga esses dois pontos. Veja, apareceu ali o segmento de reta que liga aqueles dois pontos amarelos. Com certeza, aquele segmento é a menor distância que liga os dois pontos. Vamos pegar dois pontos do plano cartesiano, um ponto P e um ponto Q, ali. O ponto P, x2, y2 e o ponto Q, x1, y1. A gente quer calcular a distância entre esses dois pontos. Então, na verdade, a gente pode formar um triângulo retângulo ali, prolongando algumas linhas horizontais e verticais. Sendo que, nesse triângulo retângulo, a base vai ser x2 menos x1, que é a diferença das abscissas, e a altura vai ser a diferença das ordenadas, que é y2 menos y1. E a hipotenusa desse triângulo vai ser a distância do ponto P ao ponto Q. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Como é que fica, então? A distância ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Isolando o d, nós temos que a distância vai ser raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, quando eu quiser a distância entre dois pontos, eu vou formar um triângulo retângulo, onde a distância entre os dois pontos é a hipotenusa do triângulo retângulo, a base vai ser a diferença das abscissas e a altura vai ser a diferença das ordenadas. Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vejamos alguns exemplos de distância entre dois pontos. Primeiro, calcule a distância entre os pontos P, 4, 6 e Q, 1, 2. Para esse tipo de exercício, é sempre bom fazer um gráfico, sempre representar esses pontos no plano cartesiano para a gente conseguir visualizar geometricamente o nosso problema. Vamos fazer isso. Colocando ali os pontos P e Q no gráfico, a gente visualiza a distância como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo, cuja base é a diferença das abscissas, né? As abscissas são 1 e 4, a diferença delas dá 3, e a altura do triângulo retângulo vai ser a diferença das ordenadas. As ordenadas são 2 e 6, então a diferença é 4. Olhando um pouquinho mais de atenção para esse triângulo retângulo, a gente observa que eles têm os catetos medindo 3 e 4. Logo, ele é um triângulo pitagórico, que a gente conhece, é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Logo, a distância é 5, mas vamos calcular passo a passo. Nós temos que a distância ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Isso dá 25. Portanto, a distância é 5, como nós já tínhamos verificado. Vejamos agora um outro exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, menos 2 e menos 2, e B, 2, 2. Representando esses pontos graficamente, nós temos ali o ponto P, menos 2 e menos 2, e o ponto Q, 2 e 2.
Então nós traçamos o segmento de reta que liga P a Q. O comprimento desse segmento vai ser a distância entre os pontos P e Q. Desenhamos agora o triângulo retângulo, cuja base é a diferença das abscissas e cuja altura é a diferença das ordenadas. No gráfico a gente pode ver que o x varia de menos 2 a mais 2 e o y também varia de menos 2 a mais 2. Então os catetos daquele triângulo retângulo valem 4 e 4. Usando um pouquinho de geometria plana, a gente pode observar que a distância entre os pontos P e Q é a diagonal de um quadrado de lado 4. Mas vamos calcular como a gente viu no exemplo anterior. A distância ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então a distância ao quadrado é 32. Logo, distância é a raiz de 32, que fatorando nós teremos 4 raízes de 2. Portanto, a distância entre os pontos P e Q vale 4 raízes de 2. E me diz uma coisa, professor, isso aí, ó, tem uma aplicação prática? Tem sim, vamos dar uma olhada. Curiosidade. Poucos sabem, mas existe uma técnica gráfica muito simples que permite determinar com precisão absoluta qual a rotação de troca de marcha de um carro para obter sempre a maior potência, o maior torque ou a maior economia de combustível. Os instrumentos para aplicar tal técnica podem ser um papel milimetrado e lápis, ou mais facilmente, um programa de computador que permita desenhar e tratar gráficos. Começa-se traçando as retas de rotação pela velocidade em função das marchas. Isso vai definir onde serão traçadas as curvas de potência, torque ou consumo, conforme o que se deseja determinar. Viram que legal? Além dessa, tem muitas outras aplicações práticas, né? Mas vamos estudar agora o ponto médio de um segmento. Imaginem que eu tenha dois pontos lá no plano, o ponto P e o ponto Q. Qual será o ponto que está bem no meio do ponto P e do ponto Q? Qual é o ponto médio entre eles? Vamos ver isso num gráfico. Eu tenho o ponto P, x1, y1 e o ponto Q, x2, y2. Eu quero saber o ponto médio do segmento PQ. Para mim saber o ponto médio, eu vou ligar primeiro o ponto P ao ponto Q por um segmento de reta e marcar ali o ponto médio. Quais serão as coordenadas do ponto médio? As coordenadas do ponto médio são dadas pela média aritmética das coordenadas dos pontos P e Q. Então, as coordenadas do ponto médio são dadas por x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. São exatamente as médias aritméticas das abscissas e das ordenadas dos pontos P e Q. Vejamos agora um exemplo. Qual é o ponto médio do segmento de extremidades A, 1,4 e B, 5,2? Para achar o ponto médio, basta fazer a média aritmética das coordenadas. x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Vamos desenhar esses dois pontos num gráfico. Eu tenho ali o ponto A, 1,4 e o ponto B, 5,2. Eu marquei o ponto médio ali e eu quero saber quais são as coordenadas dele. Então, calculando as coordenadas do ponto médio, nós temos que o ponto médio vai ser x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Então, vai ser 1 mais 5 sobre 2 e 4 mais 2 sobre 2. Isso vai me dar 3 e 3. Portanto, o ponto médio do segmento AB é dado pelas coordenadas 3 e 3, como podemos ver no gráfico. Vamos estender agora a noção de ponto médio para o cálculo do baricentro de um triângulo. O baricentro de um triângulo é o encontro das medianas do triângulo. Vamos lembrar lá da geometria plana? O que é uma mediana? Uma mediana de um triângulo é o segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Eu tenho um triângulo ABC e eu tenho as três medianas. A mediana que vai de A até N, ela sai do vértice A e vai até o ponto médio do segmento BC, que é o ponto N. Eu tenho outra mediana que sai do vértice B e vai até o ponto médio do lado AC, em M. Eu tenho a terceira mediana, que ela sai do vértice C e vai até o ponto médio do lado AB, que é o ponto P. E essas três medianas, num triângulo, elas vão sempre se encontrar num único ponto. E a esse ponto nós damos o nome de baricentro do triângulo. Como que a gente calcula o baricentro de um triângulo? Desenhamos então um triângulo no plano cartesiano. O vértice A com coordenadas x1 e y1, o vértice B com coordenadas x2 e y2 e o vértice C com coordenadas x3 e y3.
Agora, o baricentro do triângulo vai ser dado exatamente pela média aritmética dos 3 vértices do triângulo. Como fica? Ali nós marcamos o ponto G, que é o encontro das medianas, tá? E o cálculo vai ser, ponto G vai ser x1 mais x2 mais x3 sobre 3, e y1 mais y2 mais y3 sobre 3. Condição de alinhamento de 3 pontos. Verificar se 3 pontos estão alinhados é o mesmo que dizer se esses 3 pontos estão ou não sobre a mesma reta. Ou seja, se existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Para saber se isso é verdade ou não, a gente vai lembrar de uma coisa que a gente já estudou, que é os determinantes. A gente vai usar o estudo dos determinantes para saber se 3 pontos estão ou não alinhados. Eu digo que os 3 pontos x1, y1, x2, y2, x3 e y3 estão alinhados se esse determinante for 0. Vejamos um exemplo. Verifique se os pontos A, menos 2, 0, B, 0, 3 e C, 2, 6 estão alinhados. Para isso, basta calcular aquele determinante. A gente coloca em forma de linha os 3 pontos e acrescenta uma terceira coluna com elementos iguais a 1. Menos 2, 0 e 1, 0, 3 e 1, 2, 6 e 1. O cálculo desse determinante vai dar menos 6 mais 0 mais 0, menos 6 menos 12 mais 0. Isso dá 0. Ou seja, esse determinante deu 0, então isso significa que aqueles 3 pontos estão alinhados. Ou seja, que existe uma reta que passa por aqueles 3 pontos. Um outro exemplo, verifique se os pontos A, menos 1, menos 2, B, 1, menos 1 e C, 2, 6 estão alinhados. Da mesma maneira, vamos calcular aquele determinante e verificar. Se o determinante for 0, eles estão alinhados. Se o determinante for diferente de 0, eles não estão alinhados. O determinante vai ser menos 1, menos 2, 1, 1, menos 1, 1, 2, 6 e 1. Calculando, nós teremos 1 menos 4 mais 6, menos 2, menos 6, menos 2. Isso vai dar 3 menos 10, que é igual a 13. Como o determinante deu diferente de 0, isto significa que os 3 pontos não estão alinhados, não estão sobre a mesma reta. Vejamos agora a equação geral da reta. Dados os pontos A, x1, y1, B, x2, y2, a equação da reta que passa por AB é dada por determinante de x, y1, x1, y1, x2, y2, igual a 0. O que significa isso? Eu peguei 2 pontos, x1, y1 e x2, y2, e estou acrescentando um outro ponto genérico, um ponto xy ali. Se o determinante formado por esses 3 pontos der 0, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Então a equação que eu obtiver desse determinante vai ser o que nós chamaremos de equação geral da reta. Graficamente nós temos o ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2, e eu pego um ponto genérico, P qualquer, com coordenadas x e y, eu quero a reta que passa por aqueles 3 pontos, A, B e P. Então é só colocar no determinante. Vamos ver com um exemplo como é que fica. Qual a equação da reta que passa por A, 2, 1 e B, 4, 5? Vamos desenhar primeiro esses 2 pontos no plano. Eu tenho ali o ponto 2, 1 e o ponto 4, 5. E a reta que passa por esses 2 pontos. Eu quero achar a equação dessa reta. Então vamos lá para o determinante. Vai ser o determinante da matriz xy1, 2, 1, 1, 4, 5, 1 igual a 0. Calculando esse determinante, a gente fica com x mais 4y mais 10 menos 4 mais 5x mais 2y igual a 0. Fazendo os cálculos, nós temos menos 4x mais 2y mais 6 igual a 0. Então aquela equação ali é a equação geral da reta que passa por aqueles pontos A e B. Vejamos um outro exemplo. Qual é a equação da reta que passa por A, menos 2, 1 e B, 3, 4? De novo, representamos esses pontos graficamente. Temos lá o ponto menos 2, 1 e o ponto 3, 4 e a reta passando por esses 2 pontos. Agora colocamos novamente no determinante. Determinante da matriz xy1, menos 2, 1 e 1, 3, 4 e 1 igual a 0. Teremos x mais 3y menos 8 menos
3 mais 4x menos 2y igual a 0. Isso vai me dar menos 3x mais 5y menos 11 igual a 0. Então essa é a equação geral da reta que passa por aqueles dois pontos, A e B. Então, a equação geral da reta tem a seguinte forma: ax mais by mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais. Então, toda equação que tiver escrita daquela forma, ax mais by mais c igual a 0, vai representar uma equação de reta. Por exemplo, 2x mais 3y mais 5 igual a 0, 7x menos 2y mais 1 igual a 0. São todos exemplos de equações de retas. Vamos ver agora a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é a melhor forma de trabalhar com equação de reta, porque é essa equação que vai nos dar uma maior quantidade de informações. A equação reduzida da reta é escrita na forma y igual a mx mais n, onde m nós chamamos de coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E n é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta corta o eixo y. Vamos ver um gráfico. Eu tenho uma reta que corta o eixo y em n e que forma com o eixo x um ângulo θ. Lembrando que o ângulo que a reta forma com o eixo x é sempre contado em sentido anti-horário, do x para a reta, ok? Assim como é na trigonometria. Então, a equação reduzida da reta vai me dar dois entes geométricos muito importantes, né? Que é o ponto onde ela corta o eixo y e a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Vamos ver o cálculo do coeficiente angular. Nós temos ali uma reta que forma com o eixo x um ângulo de 30 graus. E como eu já falei, o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, nesse caso, o m é a tangente de 30 graus. Como nós já sabemos, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o m dessa reta, o coeficiente angular dessa reta, vale raiz de 3 sobre 3. Outro gráfico. Eu tenho aqui uma reta que forma com o eixo x um ângulo de 135 graus. Então, o seu coeficiente angular vai ser a tangente de 135, que é menos 1. Se nós tivermos dois pontos, x1, y1 e x2, y2, como que eu faço para achar o coeficiente angular da reta que passa por x1, y1 e x2, y2? Então, novamente a gente vai montar um triângulo retângulo, traçando essa reta aqui paralela ao eixo x. Lembrando lá da geometria plana, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui o eixo x e essa paralela cortadas por uma transversal. Então nós sabemos que os ângulos formados são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então esse aqui é um ângulo de θ. Desenhando esse triângulo retângulo aqui, nós temos que a tangente de θ é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, onde o cateto oposto é esse cateto aqui, que vale a diferença das ordenadas, y2 menos y1. E o cateto adjacente a θ vai ser essa medida aqui, que vale x2 menos x1. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é a tangente do ângulo θ, que é dada por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Entenderam então, pessoal? É bem importante saber calcular o coeficiente angular da reta, viu? Agora, vamos ver a equação da reta tendo um ponto e o coeficiente angular. Esse é um exercício bastante comum em vestibulares, né? Como é que eu acho a equação da reta se eu sei o coeficiente angular dela e se eu conheço um ponto da reta? O coeficiente angular, nós vimos que era y menos y0 sobre x menos x0, né? Se eu tenho dois pontos pelos quais a reta passa, o coeficiente angular vai ser a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas, que é a tangente do ângulo θ, né? Como nós vimos no gráfico anterior. Então, se eu isolar y menos y0, passando o denominador para o outro lado multiplicando, eu vou ter y menos y0 é igual a mr vezes x menos x0. mr é o coeficiente angular da reta r, que nós temos, né? E x0 e y0 é o nosso ponto conhecido. Vamos ver um exemplo. Ache a equação da reta que passa por P, 2, 3 e tem coeficiente angular mr igual a 3. mr é y menos y0 sobre x menos x0. O angular vale 3 e o ponto x0 e y0 é o ponto 2, 3. Então nós temos
3 é igual a y menos 3 sobre x menos 2. Passo o x menos 2 multiplicando, eu tenho y menos 3 igual a 3 vezes x menos 2. Então, y menos 3 é igual a 3x menos 6. Então, y é igual a 3x menos 3. Achamos, então, a equação da reta na forma reduzida. Observe que o 3, que vem na frente do x, é o coeficiente angular da reta, que de fato foi o que o problema nos deu, que ele valia 3. E o coeficiente linear, ele vale menos 3, ou seja, essa reta corta o eixo y no ponto de ordenada menos 3. Curiosidade. Em temas de natureza aritmética ou algébrica, como proporcionalidade e funções, os ângulos intervêm. A inclinação de uma reta dá informações sobre a posição relativa de duas retas, que pode ser decidida pela comparação de seus respectivos coeficientes angulares. A velocidade ou aceleração de um objeto em movimento também pode ser determinada através da inclinação de uma reta ou de seu coeficiente angular. Usamos ângulos para a construção de representações relacionadas à estatística, à porcentagem e às probabilidades. Viram, então, que as retas têm aplicações importantes na física e na estatística, né? Vamos continuar o estudo das retas agora, vendo posições relativas entre retas. Vamos começar estudando paralelismo entre duas retas. Então, vamos supor que eu tenho ali duas retas R e S que são paralelas. Agora, se elas são paralelas, vejam que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Das geometrias planas, nós sabemos que o ângulo formado será o mesmo. O ângulo é o ângulo θ, que está ali. Essas duas retas formam o mesmo ângulo com o eixo x. Agora, se elas formam o mesmo ângulo com o eixo x, o que quer dizer isso? Que elas têm o mesmo coeficiente angular. Por quê, né? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Se as duas formam o mesmo ângulo com o eixo x, os seus coeficientes angulares são iguais. Eu tenho, se R é paralelo a S, MR é igual a MS. Então, essa é a condição para que duas retas sejam paralelas. Elas devem ter o mesmo coeficiente angular. Agora, perpendicularismo de retas. Duas retas são perpendiculares, lembrando que retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus entre si. A condição para que elas sejam perpendiculares é MR vezes MS igual a menos 1. Esse símbolo aqui indica perpendicularidade. R é perpendicular a S. Se duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares deve ser igual a menos 1. Vamos ver agora alguns exemplos de paralelismo e perpendicularismo de retas. Determine o valor de K para que as retas R, 2x mais y menos 1 igual a 0 e S, kx menos y mais 2 igual a 0 sejam paralelas. Observem que essas duas retas estão colocadas na forma geral, na equação geral da reta. Mas a melhor maneira de trabalhar com retas é na forma reduzida. Então, nosso primeiro passo é colocar aquelas duas retas, a reta R e a reta S, na forma reduzida. Porque tendo elas na forma reduzida, nós conseguimos identificar imediatamente o coeficiente angular de cada uma delas. Como é que fica? R, na sua forma reduzida, vai ficar y igual a menos 2x mais 1. E S, na forma reduzida, é y igual a kx mais 2. Então, o coeficiente angular de uma equação de reta na forma reduzida é exatamente o númerozinho que acompanha o x. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2 e o coeficiente angular da reta S é K. Agora, eu quero que elas sejam paralelas. Como nós vimos há pouco, se duas retas são paralelas, elas formam o mesmo ângulo com o eixo x, ou seja, elas têm o mesmo coeficiente angular. Portanto, a nossa conclusão é que K é igual a menos 2. Outro exemplo agora. Qual o valor de A para que as retas R, 3x mais y menos 2 igual a 0, e S, ax menos y mais 4 igual a 0, sejam perpendiculares? De novo, eu tenho duas retas na forma geral, mas fica mais fácil eu trabalhar com elas na forma reduzida. Então, o primeiro passo é colocar elas para a forma reduzida. R,
y igual a menos 3x mais 2 e s, y igual a ax mais 4. Agora, nós vamos aplicar a condição de perpendicularismo entre duas retas, que é o produto dos coeficientes angulares deve ser igual a menos 1. Vejamos. Devemos ter que mr vezes ms é menos 1. Para isso, nós temos menos 3 vezes a é menos 1. Menos 3 é o coeficiente angular da R e a é o coeficiente angular da S. Multiplicando a equação por menos 1, nós temos 3a igual a 1, logo a igual a 1/3. Portanto, para que as retas sejam perpendiculares, o valor de a é 1/3. Agora, observe uma coisa. O coeficiente angular da reta R era menos 3. O da reta S é 1/3. Menos 3 e 1/3. 1 é o inverso do outro com sinal trocado. Isso vai ser a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Então, por exemplo, se uma reta tem coeficiente angular 2, a reta perpendicular a ela vai ter que coeficiente angular? O inverso com sinal trocado, ou seja, menos 1/2. Se uma reta tem coeficiente angular 5, a perpendicular tem coeficiente angular menos 1/5, o inverso com sinal trocado. Vamos continuar com outro exemplo. Qual a equação da reta perpendicular à reta y igual a menos 1/2 de x mais 3 e que passa pelo ponto P, 2, 3? Nesse exercício eu quero a equação de uma reta perpendicular a uma outra reta dada e que passa por um determinado ponto. Como é que eu vou achar a equação dessa reta? Eu vou usar o que nós vimos há pouco. A equação da reta tendo um ponto e o coeficiente angular. Observe que o coeficiente angular da reta dada é menos 1/2. Eu quero o coeficiente angular da reta perpendicular a ela. Bom, vai ser o inverso com sinal trocado. O inverso com sinal trocado de menos 1/2 é quanto? 2. Então, o coeficiente angular da reta que eu quero é 2. E ela passa pelo ponto 2, 3. Assim nós temos y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Onde x0 e y0 é o ponto conhecido e m, o coeficiente angular que nós acabamos de calcular. Teremos, então, y menos 3 igual a 2 vezes x menos 2. Então, y menos 3 igual a 2x menos 4. E y igual a 2x menos 1. A equação da reta que eu quero é y igual a 2x menos 1. Vamos ver agora a área de um triângulo. Considere um triângulo de vértices A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. Representando o triângulo graficamente, nós temos ali os três vértices, né? A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. O cálculo da área desse triângulo vai ser dado também com a ajuda dos determinantes. Vejamos, a área do triângulo vai ser 1/2 vezes o determinante de x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Então, nós colocamos as coordenadas dos três vértices, uma embaixo da outra, acrescentamos uma coluna com elementos iguais a 1 à direita, calculamos o determinante dessa matriz e multiplicamos por 1/2. Essa vai ser a área do triângulo. Vamos ver um exemplo. Calcule a área do triângulo de vértices A, 1, 2, B, 3, 4 e C, 5, 2. Aplicando na fórmula, nós temos que a área vai ser 1/2 vezes o determinante de 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 1. Isso vai ser 1/2 vezes 4 mais 10 mais 6, menos 20 mais 2 mais 6. Isso vai dar 1/2 vezes 20 menos 28, 1/2 vezes menos 8, que é menos 4. Ah, mas espera aí. A área de um triângulo menos 4? A área negativa? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu não posso ter um triângulo com área menos 4, com área menos 10. Então, a gente deve tomar o valor desse determinante sempre em módulo, sempre desconsiderando o sinal, porque a área é sempre positiva. Então, a área desse triângulo vai ser 4 unidades de área. Finalizando, nós temos a distância de ponto à reta. Seja R, ax mais by mais c igual a 0, uma reta, e P, x0, y0, um ponto. Graficamente, nós temos, está ali a reta, ax mais by mais c igual a 0, e o ponto P, x0, y0. Agora, a distância do ponto à reta, lembra que eu falei lá no início da aula, que quando a gente fala em distância, a gente está referindo sempre à menor distância.
Então, a distância do ponto até a reta vai ser o menor segmento de reta que liga o ponto até aquela reta. Isso vai ser dado por um segmento que sai do ponto até a reta, que é perpendicular à reta, como a gente pode ver ali no gráfico. Esse segmento aqui é perpendicular à reta, por causa desse sinal aqui. E a distância do ponto à reta vai ser dada por módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da reta e x0 e y0 é o meu ponto conhecido. Bom, pessoal, a minha dica de estudo para hoje é o seguinte: saibam trabalhar bastante com a equação reduzida da reta, que é a equação mais importante, a equação que vai nos dar várias informações a respeito da reta. E também saibam identificar retas paralelas e perpendiculares. Trabalhar bastante com as retas paralelas e perpendiculares, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima. Na aula de hoje, estudamos as equações de retas. Aprendemos a trabalhar com a equação geral e com a equação reduzida da reta. E vimos paralelismo e perpendicularismo. Aprendemos também a identificar quando é que duas retas eram paralelas e quando é que duas retas eram perpendiculares. Bons estudos! Tudo bem, professor? A minha dica para você é a seguinte: demonstrar os principais resultados vistos em aula hoje, como o cálculo do baricentro de um triângulo, a distância de ponto à reta, e também trabalhar com outros conceitos que não foram vistos na aula, como inequações de retas e também estender a área de triângulos para a área de polígonos quaisquer. Ok? Uma boa aula e até a próxima.